paz do Senhor, meus amados irmãos. Bem-vindo a mais um estudo bíblico. Antes de mais nada, eu gostaria de sempre salientar para vocês que esse estudo bíblico começou lá no livro de Mateus e vocês podem acessar a esse conteúdo indo no perfil do canal, vão lá na aba playlist em Estudo Bíblico Mateus e Estudo Bíblico Marcos, para que vocês tenham acesso aos demais vídeos de estudo bíblico. Amém? Deus abençoe a todos e vamos para o vídeo. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada, Senhor, por esses momentos em que dedicamos ao ensino da Sua palavra. Abra, Senhor, nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos verdadeiramente ler e compreender a Sua mensagem. Ó Senhor, abençoa-nos com sabedoria e discernimento. Ajuda-nos, Senhor, a compreender cada dia mais a Sua palavra e também ajuda-nos a viver, Senhor, segundo a Sua palavra. E que toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ti. Ó Senhor, fala através de mim, capacita-me cada dia mais, Senhor. Dá-nos dons espirituais para que possamos desempenhar papéis aqui na Sua obra na terra. E muito obrigada, Senhor, por nos resgatar. Muito obrigada, Senhor, por nos tirar da escuridão. Traga-nos cada dia mais, Senhor, para a Sua luz gloriosa e que verdadeiramente venhamos a compreender as coisas espirituais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos Marcos, capítulo 10, dos versículos de 32 a 45. Vamos falar sobre o pedido dos filhos de Zebedeu, né? Deixo para vocês como indicação aqui no canal o livro de Mateus, o estudo bíblico no capítulo 20, dos versículos de 17 a 28. E uma vez que ainda não chegamos aqui no nosso estudo bíblico no livro de Lucas, deixo para leitura complementar Lucas, capítulo 18, dos versículos de 31 a 34. Amém, amados? Então vamos lá para o nosso estudo de hoje. Marcos 10, 32 diz: E iam no caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. Então estava no caminho, subindo para Jerusalém quem? O Senhor Jesus e os seus discípulos, certo? E eles maravilharam-se e seguiam-no atemorizados. E, tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe devia sobrevir, né? Então, tornando a tomar consigo os 12, né? Aqui nós podemos compreender como, né? Segundo a minha interpretação. Muitas vezes o Senhor Jesus ele falava ao povo por meio de quê? De parábolas. E depois ele explicava em particular para os seus discípulos. E muitas vezes nós vemos que ele ia ter, né, com os discípulos iam ter com Jesus o quê? Iam pedir ao Senhor Jesus que explicassem a eles aquilo que o Senhor Jesus falava ao povo e eles não entendiam, né? O Senhor Jesus é o nosso grande mestre verdadeiramente, né? E ele ensinava, né, a palavra, né, o evangelho, as boas novas, né, ensinava para os discípulos e explicava em particular. Só que havia momentos em que você não via todos os discípulos com Jesus. Por exemplo, quando teve a transfiguração do nosso Senhor Jesus, ali naquele monte estava somente quem? Pedro, Tiago e João. Somente os três testemunharam o encontro do Senhor Jesus com Moisés e Elias, certo? Então os demais discípulos não estavam ali com ele. Então por vários exemplos nós vemos em que o Senhor Jesus tomava alguns com ele, né? Então aqui nós vemos no versículo 32 ainda, né? E tornando a tomar consigo os 12, começou a dizer-lhes as coisas que lhe deviam sobrevir. Então começou a contar para aqueles 12, os 12 apóstolos, e contar a eles o que iria acontecer com ele, né? O que iria acontecer com ele em Jerusalém. Versículo 33, dizendo: Eis que nós subimos a Jerusalém,
e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão aos gentios. Então aqui o Senhor Jesus estava dizendo, né, o que iria acontecer com ele em Jerusalém. Né? Ele estava revelando aos os discípulos, né, os apóstolos, os 12, que o que iria acontecer com o Senhor Jesus, né? Para que, quando acontecesse, os 12 soubessem que o Senhor Jesus, de certa forma, o Senhor Jesus tinha o quê? A consciência, ele era onisciente, onipresente, onipotente. Então, ele sabia, tinha ciência do que iria acontecer e ainda assim ele foi a Jerusalém, para que eles pudessem reconhecer quem o Senhor Jesus era, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Senhor Jesus, Deus Filho, né? Filho de Deus Pai, Filho de Deus. Amém? Então, é que o Senhor Jesus, antes do que ia acontecer, ele já estava revelando aos 12, né? Que ele ia o quê? Ser entregue aos príncipes dos sacerdotes, né? Aos líderes do povo, aos príncipes dos sacerdotes, e aos escribas, também chamado em outra tradução como mestres da lei, o príncipe dos sacerdotes, os escribas, e o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, né? Então, apresentaram, né, o Senhor Jesus entre os seus líderes, e eles o quê? Concordaram entre si, por assim dizer, entre aspas, concordaram entre si, que o Senhor Jesus estava o quê? Blasfemando contra Deus. Né? Eles não criam no Senhor Jesus e acreditavam que ele estava blasfemando contra Deus, e pegaram ele e entregaram aos não-judeus, quer dizer, aos gentios. Né? O Senhor Jesus foi condenado e morto pelos gentios, né? E foi entregue a Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não era judeu, era o quê? Um gentio, né? Mas foi entregue pelas mãos de quem? Dos próprios líderes religiosos da religião judaica, né? Então foi entregue pelos judeus aos não-judeus para que ele fosse morto. Versículo 34. E o escarnecerão e açoitarão e cuspirão nele e o matarão, né? Então o Senhor Jesus dizendo, né, o que iria acontecer, que é um escarnecer dele. O que isso quer dizer? Que iam zombar, né? Temos os versículos que falam, né? Adivinhe quem está batendo em você, né? Isso é escarnecer, é zombar, é zombaria, né? Escarnecerão e açoitarão, né? O Senhor Jesus foi açoitado, muito açoitado. E cuspirão nele, né? Cuspiram em seu rosto. E o matarão. Mas ao terceiro dia, o que iria acontecer? Ele iria ressuscitar, né? E aqui ele estava falando isso para os discípulos, para que quando acontecessem, né? Para quando acontecessem, eles já tivessem uma ciência, né? Por assim dizer. Lá em Mateus 26:67 diz assim: então uns lhe cuspiram no rosto e lhe deram socos, né? Então começaram o quê? A maltratar o nosso Senhor Jesus, né? E ele aqui estava dizendo o que ia acontecer, mas ele revelou que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Então, quando essas coisas acontecessem, os discípulos já estariam, os apóstolos 12 já estariam cientes do que ia acontecer, e era para eles o quê? Ficarem, entre aspas, o quê? Calmos. Por quê? Porque o Senhor Jesus iria ressuscitar. Versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos, né? Então, pedindo ao Senhor Jesus, que eles queriam que o Senhor Jesus fizesse o que eles fossem pedir a ele. Versículo 36 diz: E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhe disseram: Concede-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e outro à tua esquerda. Né? Então eles queriam o quê? Um papel de honra, por assim dizer, né? O mais velho na direita e o mais novo na esquerda, não é mesmo? Amados, sentar à destra, à direita de alguém é um papel de quê? De confiança, de honraria.
você é o meu braço direito, o braço direito do rei. Então era uma posição o quê? De honra. Mas, por outro lado, estar à esquerda também, um Tiago ou João na direita ou à esquerda, também tinha um papel o quê? De proximidade, já que era 2 irmãos, um à direita e um à esquerda, estariam os dois o quê? Mais próximos do Senhor Jesus. Então eles ali teriam honra por estar com uma proximidade do Senhor Jesus, né? Então eles queriam, quando o Senhor estivesse na sua glória, um assentaria à direita e o outro à tua esquerda. Versículo 38. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? O Senhor Jesus perguntou a eles, né? Falou que vocês não sabem o que vocês pedem. Por acaso vocês podem beber do cálice que eu vou beber e ser batizado com o batismo que eu vou ser batizado? Lá em Lucas 12:50 diz assim: Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça, né, amados? Então, que batismo é esse, amados? Era o Senhor Jesus o quê? O Senhor Jesus ia ser morto. Em favor de quem? Da humanidade. Ele daria o seu sangue, né, em favor do perdão, da remissão dos pecados da humanidade, mas passa a ser de todo aquele que crê em Jesus. Como meus pecados podem ser perdoados pelo sangue de Jesus, se eu não acredito em Jesus, se eu não creio em Jesus, né? Então, todo aquele que nele crê no Senhor Jesus. Vou fazer um pequeno parêntese aqui, irmãos, hoje, porque hoje eu estava conversando, não cabe muito ao nosso estudo de hoje, mas eu gostaria de estar falando com vocês. Hoje, amados, eu estive conversando com o Senhor, que ele falava muitas vezes que já esteve na igreja, que já foi crente, mas que todo mundo é filho de Deus, todo mundo Jesus morreu por todos. Sim, Jesus morreu por todos. A vontade de Deus é o quê? Que todos fossem salvos, né? Mas também na palavra diz que o quê? Vamos ver lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de 4-6, diz assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. O Senhor Jesus é a verdade, né? O Senhor Jesus é a verdade e a vida, né? E a verdade vos libertará. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano, Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Então, a vontade de Deus é que todos sejam salvos, né? Lá em Mateus, na Nova Tradução Internacional, né? Fala assim: a mãe e os irmãos de Jesus, né? Mateus 12, 46-50. Eu vou ler rapidamente. Falava ainda Jesus à multidão quando sua mãe e seus irmãos chegaram ao lado de fora querendo falar com ele. Alguém lhe disse: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. E, estendendo a mão para os discípulos, disse: Aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, é minha mãe. Amados, depois eu deixo para vocês como indicação aqui no canal o estudo em Mateus 12, dos versículos 46-50, mas falando basicamente, eu não estou falando aqui que o Senhor Jesus estava excluindo a maternidade da mãe dele, nem a irmandade de seus irmãos aqui da terra, né? Mas eu estou dizendo o quê? Que o Senhor Jesus fala que aquele que faz a vontade, né, do Pai, né, de Deus, esses são os irmãos, a mãe do Senhor Jesus. Como vamos imaginar como uma relação humana. Quando nós falamos que amamos nossa mãe, vamos imaginar o exemplo de uma mãe com um filho. Esse filho fala que ama a mãe, né? Só que esse filho é desobediente, bate na mãe, maltrata a mãe.
Vocês acreditam verdadeiramente que um filho que bate na mãe, desobedece à mãe, não para de maltratar a mãe, esse filho verdadeiramente ama a essa mãe? Eu, na minha visão, desacredito nesse amor. Uma vez que o amor vem junto com o quê? Com bons frutos. Se eu amo alguém, eu desejo coisas boas a essa pessoa. Eu faço o que essa pessoa faço o possível para deixar essa pessoa o quê? Feliz. Então, se verdadeiramente eu amo a minha mãe, junto com este amor vão ter o quê? Uma vida de obediência, um carinho pela essa mãe. Mesmo que eu não esteja na presença da minha mãe, eu vou estar o quê? Obediente. Ah, minha mãe fala, não faz isso. Mesmo que ela não esteja no mesmo local que eu e apareça a situação, eu o quê? Vou ser obediente a ela. Então, muitos hoje falam, não, mas todos somos filhos de Deus, todos somos... ele morreu por todos, mas não querem viver uma vida de obediência, não querem viver uma vida de santidade. Pois o nosso Deus, amados, Ele é santo. E nós devemos o quê? Ser santos como Ele, tentar ser santos, né? Vamos ver aqui João 14, versículo 15, na versão ACF. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Amados, então se nós verdadeiramente amamos ao Senhor Jesus, nós devemos o quê? Guardar os seus mandamentos. Obedecê-lo, viver uma vida de obediência. Lá em 1 João, capítulo 3, versículos 10 e 11, vai dizer assim: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama a seu irmão, não é de Deus. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, amados, aqueles que praticam a justiça são o quê? São filhos de Deus. Aqueles que amam a seu irmão são filhos de Deus, né? Então, essa frase que muitos falam, não, ele morreu por todos, todos são filhos de Deus. Pelos seus frutos nós conhecemos as árvores. Se uma pessoa tem uma vida contra a palavra de Deus, uma vida fora da comunhão com o nosso Deus, em que você vê que os frutos são horríveis, são amargos, estão podres, como você pode dizer que aquela árvore vem de Deus, por assim dizer? Entende? Então, aqueles que praticam a justiça dão frutos de justiça, bons frutos. Estes procedem de Deus. Mas se você vê uma pessoa que não está tendo uma vida em comunhão com Deus, uma vida de justiça, como pode ela dizer que é filha de Deus? Entende, amados? Então, voltando aqui ao nosso estudo, eu só dei esse parêntese sobre isso, mas vamos voltar aqui para o nosso estudo que fala assim. Versículo 38 novamente. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Né? Então o Senhor Jesus falando que eles queriam tomar do cálice que o Senhor Jesus ia tomar. Qual? Que ele seria o quê? Que ele seria morto, né? A sua morte, a sua redenção, né? A redenção para aqueles que confiam em Cristo, né? A redenção é a busca pelo perdão dos seus pecados, né? A remissão dos seus pecados, né? Dos pecados de quem? Da humanidade, né? Porque o Senhor Jesus não pecou, ele foi perfeito. Ele foi o sacrifício perfeito, né? O único homem, né, que o Senhor Jesus tinha duas naturezas,
100% Deus, 100% homem, o único homem que não pecou, né? E o Senhor tomou o cálice do sofrimento, o sofrimento que éramos para nós sofrer, né? O sofrimento que era para nós, o Senhor Jesus tomou desse cálice em nossos lugares, né? Então o Senhor Jesus iria o quê? Padecer, morrer em favor, né, daquelas pessoas, né, da humanidade de todos, mas aqueles que verdadeiramente creem no Senhor Jesus. No versículo 39 fala: E eles lhe disseram: Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: Em verdade vós bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, né? Eles responderam prontamente, mesmo sem entender o Senhor Jesus falando o quê? Não sabeis o que pedis, vocês não sabem o que pedem. Mas mesmo sem eles saberem o que eles estão pedindo, eles responderam prontamente que eles poderiam beber do cálice que o Senhor Jesus ia beber e poderiam ser batizados com o batismo que o Senhor Jesus ia ser batizado, né? E o Senhor Jesus fala, em verdade, vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, né? Amados, os discípulos, né, foram mortos, né, pela fé no nosso Senhor Jesus, né? Eles ficaram firmes até o fim. O apóstolo Pedro, né, segundo a tradição, ele foi o quê? Ele foi crucificado de cabeça para baixo, né, em Roma. Eu já ouvi o relato, né, que ele não se achava digno de ter a sua morte igual ao do nosso Senhor Jesus. Então ele quis ser o quê? Crucificado de cabeça para baixo. André, segundo a tradição, foi martirizado e morto na Grécia, né? Se tornou um mártir, né? Assim como Estevão. Tiago, filho de Zebedeu, foi morto por Herodes. Vemos lá em Atos 12, versículo 1 e 2. Né? Ele foi o primeiro dos apóstolos a ser morto. Vamos dar uma lida aqui rapidinho em Atos. Atos 12, versículo 1 e 2. Ele foi o primeiro a ser morto, né, dos apóstolos. Atos 1 e 2 diz assim: Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Né? Então aqui eles pediram, a gente vê aqui Marcos, né, pedindo para ficarem à direita e à esquerda do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus falando o quê? Pode você tomar do cálice que eu vou tomar, ser batizado pelo batismo que eu vou receber? E aí o Senhor Jesus revelando, no versículo 39, em verdade vós bebereis o cálice que eu beber e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado, né? Então Tiago bebeu do mesmo cálice, que foi o quê? Ser morto para Cristo, né? Pela sua fé em Cristo, né? Que Herodes perseguiu os da igreja. O apóstolo João, que é irmão de Tiago, foi lançado vivo num tacho de óleo fervente, mas nada sofreu, né? Deus o livrou. Como fez com os moços lançados na fornalha ardente, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, certo? E depois João foi exilado para a ilha de Patmos, onde ele recebeu o quê? As revelações do Apocalipse, né? Apocalipse de João. Algumas traduções podem ter esse título, né? E ele era o quê? O mais jovem dos discípulos. Ele foi o último a morrer e possivelmente ele teve o quê? A sua morte foi natural, né? Filipe, também, de acordo com a genealogia dos apóstolos, ele teve uma morte natural. Bartolomeu, segundo a tradição, foi posto vivo num saco e lançado no mar. Tomé, amados, é tudo segundo a tradição, tá? Eu não me aprofundei nesses relatos de como os apóstolos morreram. É muito triste, eu não quero. Brincadeira. Mas, segundo a tradição, né? Tomé trabalhou na Índia, foi martirizado e morto. Mateus, morte natural na Etiópia ou na Macedônia. Tiago, filho do Alfeu,
relata que ele foi apedrejado pelos judeus em Jerusalém por pregar Cristo. Tadeu foi sepultado em Beirute ou no Egito. Simão, o Zelote, trabalhou na África e sofreu martírio na Palestina durante o reinado de Domiciano. E Judas, Judas Iscariotes, enforcou-se após trair ao Senhor Jesus. Vocês podem ver lá em Mateus 27, 3-5. Certo? Apóstolo Paulo, ele não esteve entre os 12 apóstolos, mas foi chamado, pessoalmente por nosso Senhor Jesus para ser o apóstolo dos não-gentios, os não-judeus, e ele foi o quê? Decapitado próximo a Roma, certo? Então, amados, esses apóstolos, eles foram o quê? Eles se tornaram mártires, foram martirizados, perseguidos e alguns mortos. Por quê? Porque eles pregavam a Cristo, eles pregavam o Evangelho. Então, eles foram perseguidos por isso, Então, eles sofreram pelo Evangelho, Em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebi e sereis batizados, com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-lo. Mas isso é para aqueles a quem está reservado. Então, o Senhor Jesus estava falando que não cabia a ele conceder quem vai sentar à sua direita ou à sua esquerda quando ele estiver o quê? Quando ele vier na sua glória, E pertence àqueles a quem está o quê? Reservado. Versículo 41. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Então, os 10 apóstolos, ficaram bravos com Tiago e João por eles quererem um sentar à sua direita ou outro à sua esquerda. Por quê? Vemos também lá em Marcos 9, se eu não me engano, depois vocês podem me corrigir, Marcos 9, dos versículos de 30 a 37, em que os discípulos pelo caminho discutiam quem era o mais importante, o maior dentre eles. Então, aqueles 10 apóstolos, quando ouviram o pedido de Tiago e João, muito provavelmente se indignaram. Vamos pensar, eles eram seres humanos como nós. Imagine, estamos num time de futebol em que há 12 pessoas, certo? O nosso capitão é o Senhor Jesus, certo? E aí a gente vai lá pro Senhor Jesus e fala, Senhor Jesus, pro próximo titular, a líder, ao nosso líder aqui do nosso time de futebol, bota eu na sua direita para ser o primeiro e em segundo lugar bota o meu irmão. Entendeu? Então, o próximo capitão vai ser eu e depois meu irmão, nessa ordem. Então, na ordem hierarquia humana, mais importância, Tiago e João estavam querendo o quê? Papéis de liderança. Liderança e importância, por assim dizer. Então, eles estavam aqui visando serem mais importantes que os demais 10. E os 10 o quê? Não gostaram de ter conhecimento acerca disso, não gostaram de saber disso. Então se indignaram contra Tiago e João. Versículo 42. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: Sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande será vosso serviçal. Amados, na hierarquia humana, aqui na Terra, na ordem social humana, temos hierarquias. Vamos pensar dentro de uma empresa. Dentro de uma empresa tem o quê? Tem as pessoas que trabalham no operacional da empresa, Tem as pessoas que trabalham na parte administrativa e tem as pessoas que trabalham no financeiro, por assim dizer. Essas ordens podem inverter, mas, por assim dizer, é essa ordem hierárquica que eu quero passar para vocês, Então,
na sociedade humana, na sociedade em si, há esses níveis de hierarquia que regem a sociedade, controlam a sociedade. Então, os reis controlam os príncipes controlam os servos controlam o povo e por assim vai. É exemplo bobo, mas é assim. Então, para os príncipes, para os governos, para os reinados, é assim que regem as coisas. Mas no reino do Senhor Jesus, para o Senhor Jesus, nós, como cristãos, não devemos ser assim. Se queremos ser importantes, devemos servir aos outros. Aquele que quer ser grande, seja servo, sirva aos outros. Nós ouvimos muito hoje a palavra diácono, né? Não, o irmão lá, diácono da casa do Senhor. Uma palavra bonita, diácono, diaconisa. Aí você pensa, nossa, quero ser diácono. Uma palavra bonita. Quando alguém perguntar, Pai do Senhor, qual o seu cargo eclesiástico? Eu sou diácono. Mas quando a gente pode pesquisar o que significa diácono, diaconisa, que quer dizer servo, talvez você não queira tanto quanto quando não sabia o que queria dizer, né? Porque quer dizer o quê? Serva da casa de Deus, né? Então aí você, poxa, mas diácono era uma palavra mais bonita. Sou servo da casa de Deus, né? Então, aos nossos olhos humanos, a gente deseja esse local de o quê? De autoridade, porque isso mexe com a nossa natureza humana de querermos ser o quê? Importantes. Mas se a gente quer realmente ser importante, né? Quem quiser ser grande será vosso serviçal. Lá em Lucas, capítulo 22, versículos 25 a 26, leiam depois, mas fala a grosso modo que no mundo há governantes que mandam no povo, mas entre o povo de Deus não pode ser assim, né? O que manda deve ser como o que é mandado, e o mais importante como o menos importante. Amém, amados? Quando nós vamos pensar agora, dar um exemplo bobo. Quando a gente está na escola, certo? A gente está na escola se alfabetizando, aprendendo. Vai chegar um determinado momento que você vai se formar na escola. O seu professor, ele é importante, obviamente. Você deve todo o respeito a ele, né? Uma vez que ele está ensinando a você, certo? Nosso Senhor Jesus é o nosso professor, é o nosso grande mestre. Então devemos todo o respeito. Mas o professor humano vai ensinar você até o ponto X em que você vai se formar. Então aí você se torna, entre aspas, igual ao seu professor. Entende? Assim deve ser nós no reino de Deus, né? Aquele que quer ser importante, sirva aos outros. Sirva como? Ensine, ajude, auxilie. Mas eu estou na casa de Deus há 25 anos, eu mereço um tapete vermelho para mim. Não, sinto informar que não, amado. Você, durante esses 25 anos, você vai pegar uma criancinha, vai ensinar na escola bíblica dominical, vai ensinar na escola para as criancinhas, aí essa criança vai crescer, você vai ensinando a palavra para ela. Quando essa criança ficar triste, você vai lá falar, regozijai, né? Você vai o quê? Dar força a essa criança, até que ela vai crescer um jovem adulto e vai ser o quê? Conhecedora da palavra através da sua vida. Então ela vai se tornar o quê? Igual a você. Mas eu tenho 25 anos de evangelho, tenho, 60 anos. Essa criança que cresceu no evangelho desde os 10 anos de idade, vamos dizer, agora está com 35. E chegou a esse patamar, né, de, entre aspas, aprendizado na palavra através da sua vida. Então ela chegou, entre aspas, no mesmo nível de conhecimento que o seu, porque você ensinou a ela. Então ela se torna igual a você. Então você não tem um papel, não, eu sou importante porque eu estou há muito tempo, que eu sou isso. Não, ela se tornou igual a você. Então não tem essa hierarquia, tem diferenças de alimentação, por assim dizer. Enquanto a criança está recebendo uma papinha espiritual, você já está recebendo um alimento sólido. Mas aí você vai o quê? Digerindo
aos poucos, digerindo não, vai triturando no liquidificador a comida, vai fazendo a papinha para essa criança vai crescendo e aos poucos você vai introduzindo a ela o quê? Espiritualmente falando, a comida sólida até dar o alimento sólido puro para ela. E aí ela vai crescer e vai se tornar igual a você. Então não tem esse papel de maior, menor. Não há essa hierarquia. E aquele que quer ser grande, importante, que o quê? Que sirva aos outros, né? No versículo 44 vai dizer: E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Então quem quer ser o primeiro, que seja servo de todos. Lá em Mateus 23:11 diz: Entre vocês, o mais importante é aquele que serve os outros. Também em Marcos 9:35, Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Lucas 22:26, mas entre vocês não pode ser assim, pelo contrário, o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Versículo 45, para encerrarmos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, né? Então, o nosso Senhor Jesus fala o quê? Que quem quisesse ser grande no reino de Deus deveria ser o quê? Deveria ser como um serviçal, né? Diáconos, né? Aquele que executa as ordens de outro. E um servo, né? Não apenas para Jesus, mas para quem? Para toda a igreja. O Senhor Jesus, ele entregou a sua própria vida em resgate, né? Para a libertação, por meio da redenção para muitos. E ele pagou com o seu sangue o preço para nos libertar do quê? Da escravidão, do poder que o pecado tinha sobre a nossa vida. Então, sendo o nosso Senhor Jesus, Filho de Deus Altíssimo, Deus Filho, né? A segunda pessoa da Trindade, ele veio ao mundo não para ser servido, mas para servir. Ele veio o quê? Para pregar o Evangelho e dar a sua vida em resgate pelas nossas vidas, né? Então, até o Senhor Jesus, que deveria ser recebido com toda a honraria, com toda a glória por nós, seres humanos, nós o quê? Nós não o reconhecemos e entregamos ele para o quê? Para ser morto. Então, toda vez que nós pecamos, desobedecemos deliberadamente, né, a vontade de Deus, deliberadamente pecamos tendo consciência do que estamos fazendo, é como se nós estivéssemos o quê? Crucificando ao nosso Senhor Jesus. Porque foi por culpa nossa que ele teve que o quê? Que se sacrificar. Ele não cometeu pecado nenhum. Quem cometeu fomos nós, né? Ele, sendo perfeito, não tendo cometido nenhum pecado, ele se entregou em favor de nossas vidas, né? Então foi por nossos pecados, o castigo que nós iríamos sofrer, o Senhor Jesus sofreu em nossos lugares. Amém, amados? E é isso. Então aqui nós aprendemos o quê? Que os filhos de Zebedeu, né, Tiago e João, eles queriam ter um papel de importância, por assim dizer, no reinado do Senhor Jesus. Basicamente falando, essa passagem nos mostra a falta de conhecimento espiritual que os apóstolos demonstravam por alguns episódios, né? Por quê? Porque aqueles 10 se indignaram com os dois. Por quê? Porque talvez eles também, só que Tiago e João tiveram a coragem de externar, né? Falar aquilo. Mas talvez eles também queriam um papel de honraria, sentar um à direita, outro à esquerda do Senhor Jesus no seu reinado. E talvez eles pensavam que a glória do Senhor Jesus era para reinar ali naquele momento, né? Como se fosse um rei humano.
E o rei humano que tem o quê? Palácios, riquezas, né? Mas o reinado do nosso Senhor Jesus é o quê? É um reinado espiritual, que ele vai o quê? Reinar para sempre. O reinado humano, amados, que nem eu já citei, o reinado de Davi, Davi reinou por quê? Pelo quê? 40 anos, mas depois seu reinado acabou. Então esse reinado, essas coisas físicas, elas passam. E o mais importante é aquelas coisas que não perecem, que ficam para sempre. Então devemos comprar, né? Não tesouros na terra, mas tesouros do céu, no céu, onde as traças não corroem, onde os ladrões não arrombam e roubam, né? Onde a gente vai ter para sempre esses tesouros espirituais. Amém, amados? E é isso. Terminamos aqui o nosso estudo de hoje. Deixem aqui nos comentários qualquer dúvida e eu vejo vocês e vocês me ouvem no nosso próximo estudo, que falaremos sobre o cego de Jericó. Amém? Forte abraço.